E aí, família zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas tem bônus de até R$ 1.500. Se você usar o cupom ZO1X, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, tem vários jogos acontecendo aí, né? Hoje é sábado, aí tem PSG em campo, tem Real Madrid e Valência em campo, tem Curitiba e Cruzeiro, tem Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Internacional. Para você fazer uma fezinha torcendo ou secando já com dinheirinho nesse final de semana, não perca tempo e vá lá na 1xBet, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e baixe o app também da 1xBet, também fixado aqui no primeiro comentário. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Isso ia acontecer. Vamos falar sobre tudo isso e a briga lá embaixo também para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O assunto é Botafogo. John Textor falou durante esta sexta-feira, deu a sua visão sobre o que vai acontecer no comando técnico. A gente tem aí a publicação que ele fez nas redes sociais. Dono da SAF do Botafogo, John Textor. Há mais de uma semana, o departamento de futebol do Botafogo fez a sua escolha de técnico para a temporada 23-24. A escolha foi apoiada por Lúcio Flávio. O anúncio oficial sai ainda hoje. Oficialmente não saiu, mas está próximo de sair. Você acompanha no espn.com.br a notícia, que é a seguinte: Botafogo avança para ter Thiago Nunes como substituto de Lúcio Flávio. O Botafogo está próximo de ter um novo treinador. De acordo com a apuração da reportagem da ESPN, o clube tem conversas avançadas para contratar o Thiago Nunes, com o técnico brasileiro ainda no Sporting Cristal. A diretoria do Alvinegro está resolvendo a logística para saber se consegue anunciar a sua contratação ainda nesta sexta-feira. A tendência é que o contrato do novo comandante seja até o fim de 24, substituindo o interino Lúcio Flávio. Mais cedo, nesta sexta-feira, Cuca revelou por meio de sua assessoria que recusou uma oferta para assumir o Glorioso. Textor garantiu que a notícia é completamente falsa. Segundo fontes consultadas pela ESPN, no entanto, não houve nenhuma proposta a Cuca através da SAF, que é responsável pelo futebol alvinegro. O contato informal foi feito pela diretoria do clube associativo, comandado por Durcélio Melo, mas sem ligação com a tomada de decisões para o time profissional. Também, segundo apurou a reportagem, o Fogão decidiu tirar Lúcio Flávio do comando técnico, mas ainda busca um nome para assumir antes de anunciar a saída do ex-meio-campista, no caso seria o Thiago Nunes. Doutor, só me confirma a reportagem assinada pelo Luciano Borges e pelo Pedro Ivo Almeida no espn.com.br. Gostaria de ouvi-lo, André Kfouri, sobre a gente vai entrar na questão futebolística, porque é uma grande novela, mas de uma campanha que realmente é surreal, eu diria quase única. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação do comando técnico do Botafogo. Bom, vamos lá, Felipe. Alguns ângulos que me parecem interessantes nessa história, né? As pessoas que tomam decisões no futebol do Botafogo, daqui a pouco eu vou falar sobre esse outro assunto, esse contato, entre aspas, do clube associativo, informalmente, tentando ver se o Cuca estaria disposto a assumir ou não. Essa é uma parte curiosa da conversa, mas daqui a pouco. Ninguém no Botafogo imaginava que fosse necessário trocar o comando técnico ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? Depois da passagem do Bruno Lage, que foi controversa, foi muito rápida, não deu certo, ele se comunicou mal, ele trabalhou mal, ele fez muita coisa que não deveria ter sido feita durante o período curto em que ele esteve dirigindo o Botafogo. Os jogadores se aproximaram da tomada de decisão, passaram a opinião deles em relação a qual seria a melhor maneira de resolver esse problema, quem ficaria na posição de técnico do time. O clube escolheu o Lúcio Flávio. Então seria uma sociedade, entre aspas, sem crítica, entre o grupo de jogadores e a diretoria, ou seja, quem toma a decisão. Vamos com o Lúcio Flávio porque essa é a maneira mais apropriada para o momento. E as coisas aconteceram no que diz respeito ao desempenho do Botafogo de uma maneira completamente inesperada por todos ali, né? Imaginava-se que com o ok dos jogadores, aquela instabilidade que se via no período do Lage ia terminar. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, o Botafogo piorou. Foi se tornando uma equipe cada vez mais ansiosa, cada vez mais nervosa. 3-0 no Palmeiras, perdeu 4-3. 3-1 no Grêmio, perdeu 4-3. Os dois jogos no Rio de Janeiro. Uma coisa realmente anormal, não é normal o que está acontecendo com o Botafogo. Então, essa roupa que o Textor coloca, escolhemos o nosso treinador para 2024, é para tentar deixar a história bonita? Deixar a história, assim, nós não estamos em desespero aqui. Precisávamos contratar um técnico, todos sabiam que o Lúcio Flávio não seria o treinador em 24, escolhemos. Poderia ter ficado para depois do campeonato, né? Claro. Para a parte final do ano, com o Botafogo feliz, comemorando o troféu, e tudo bem. As coisas não são assim.
é necessária uma intervenção na cabeça das pessoas que tomam decisão. Estão tentando trazer e anunciar o Thiago Nunes ainda nesta sexta-feira. Eu acho tudo isso complexo. É uma intervenção, uma tentativa de, nas rodadas finais, impedir esse sangramento, essa hemorragia de pontos que o Botafogo está, pela qual o Botafogo está passando de uma maneira, como eu falei, anormal. Não é normal o que está acontecendo. O time se desmantelar, um time implodir dessa forma, derreter, é muito, muito estranho e justifica até, né, parafraseando, as pessoas que dizem que há coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu não coloco mais o Botafogo como favorito ao troféu. Ele é candidato, a taça está ao alcance, mas com o Thiago Nunes, com outro treinador, com a volta do Luiz Castro, se fosse possível, do Caçapa, como se comentou, eu acredito que o Botafogo está numa situação muito difícil. Agora, só bem rapidinho, se existe uma SAF que toma conta do futebol, decide, contrata, demite, etc., o que as pessoas do chamado clube associativo têm que se meter na tomada de decisão? Afinal de contas, o que elas estão fazendo ali? O que elas querem entrando em contato com um técnico? Isso realmente também é estranho e não é normal. Para a gente seguir com essa discussão, quero que você fale sobre esse nome mais comentado, Thiago Nunes, e o Botafogo simplesmente tem um rival direto no fim de semana, que é o Red Bull Bragantino. E o que é interessante é, os dois só dependem de si, mas depois desse jogo, só um time vai ter isso. É porque os dois, justamente porque vão se enfrentar. Então, tomarão pontos, né? Ou terminarão o jogo empatados, ganharão um ponto, terão perdido 2, né? A essa altura do campeonato, a gente falou essa semana, se pegássemos a tabela, a programação de jogos do Campeonato Brasileiro, será que alguém circularia este domingo Red Bull Bragantino e Botafogo? Jogo-chave. Esse jogo aqui é crucial para o título. Ninguém acreditaria. O que mostra como esse Campeonato Brasileiro está se desenrolando de uma maneira surpreendente depois de meses nada surpreendentes. Nada surpreendente no sentido de um líder claro, destacado, jogando como tal, abrindo uma vantagem enorme. É verdade, não se imaginava que esse líder que disparou fosse o Botafogo. Mas isso aconteceu desde o início, então nós nos acostumamos com o Botafogo ponteando o campeonato. O que eu acho do Thiago Nunes, um treinador capaz, já mostrou que é uma pessoa vencedora. Eu não acho que o fato dele ter ganhado 2 troféus com o Atlético Paranaense logo no início da sua carreira e depois ter tido passagens decepcionantes no Grêmio, no Corinthians principalmente, fazem com que a gente tenha que mudar a nossa opinião como treinador. Ninguém ganha sempre, ninguém começa ganhando e só ganha. Só tem um treinador no mundo que tem essa história. Então, esse cara não precisa ter o seu nome citado, porque ele é a exceção das exceções. Dirige na Inglaterra um time que tem uma camisa da cor da sua gravata. Né? Então, a gente não precisa citar. E o Botafogo tentando, trazendo alguém para estancar o que está acontecendo, tentar de todas as maneiras recuperar a confiança do time, ver se o Botafogo ainda continua na trilha do título e, se isso não acontecer, fazer o que estiver ao alcance dele para que o trabalho em 2024 seja melhor do que em 2023. Não os torcedores do Botafogo, mas tem muita gente ainda brigando pelo título. Vamos dar uma olhada aí no que a gente preparou da sequência de jogos de cada um e onde são esses jogos, né? A gente está vendo primeiro o líder e a sequência até o final do campeonato fora de casa. Está vendo um jogo a mais ali de Bragantino, Flamengo e Botafogo, porque tem o Botafogo contra o Fortaleza, jogo atrasado, e Flamengo e Bragantino se enfrentam também em rodada atrasada. E aí eu quero a análise dos senhores de acordo com o número de pontos, o estado de espírito de cada equipe e o que vem pela frente. É pra gente começar a analisar aqui possibilidades e entender que o Internacional, já começa por aí, tem um papel importantíssimo também com quem fica esse título, já que enfrenta Botafogo, Palmeiras e Bragantino. Quer se arriscar, Pascoal? Você está falando que o Internacional está vendo o Grêmio na frente? Não, eu tô falando que o Internacional tem um papel importantíssimo porque ele ainda enfrenta nessa reta final 3 dos concorrentes ao título. Botafogo, Palmeiras e Bragantino. Exato. Né? E vê o Grêmio com perspectiva... Nem tinha olhado por esse prisma, mas é um bom Grenal, ponto. né, minha senhora? Em todos os momentos nós temos grenais, né? Eu acho que a tabela mais complicada, olhando assim, rapidinho assim, Nossa, cada tabela. A tabela do Palmeiras não vejo como tão complicada. A tabela do Palmeiras. Para mim não é uma tabela que seja assim absurdamente complicada. Mas a tabela do Botafogo é osso. O Palmeiras faz 2 fora, né? Dois fora, Fortaleza dois e em Cruzeiro. casa. 2 fora. 3 em casa. E 3 em casa. É isso?
O Flamengo faz... 4 em casa e 2 fora. 4 em casa e 2 fora. Mas é que o Flamengo já começa com um baita clássico, que é com o Fluminense, e o Fluminense poupou metade do time no jogo contra o Internacional. E será não que é não vai só poupar isso. de novo no Não, Fla-Flu, não? não vai. Não vai? Vou te explicar por que não vai. Já pensou se o Primeiro que Flamengo ganha do aí, Fluminense ô, campeão da Djalminha, Libertadores? o Mauro tá querendo poupar o Jesus! Fla-Flu. Não vai pelo seguinte, Djalma, quero te ouvir também. E aí, óbvio, né? O Mauro tá pensando no Mundial e tal. O Diniz falou que tem ali uma estratégia. Mas assim, a festa com a taça da Libertadores está marcada para o domingo no Rio de Janeiro. Esse clássico é no sábado, Djalma. Responde você pro Mauro. Você acha que o Diniz vai poupar nesse Fla-Flu? Não vai não. Não vai poupar, até porque é o primeiro jogo, né, no Maracanã, depois do título da Libertadores. Então, não acho que não vai poupar não, até porque o Fluminense vai continuar jogando o campeonato. Tem o Mundial aí pela frente, mais pra frente, mas eu acho que nesse jogo não vai poupar. E falando da tabela, assim, olhando a tabela, eu acho que a do Palmeiras é a melhor tabela. O Palmeiras joga 3 jogos em casa, sai contra o Fortaleza, que teoricamente é um jogo difícil, e o último jogo contra o Cruzeiro. Que aí vamos ver como é que o Cruzeiro vai estar até lá a última rodada. Mas eu acho que o Palmeiras, em termos de tabela, tem a melhor tabela. E depois eu coloco na sequência aí a tabela do Flamengo também, porque 4 jogos em casa, um jogo fora contra o América, e o último jogo, no caso, contra o São Paulo, que também já não briga por nada. Acho que na ordem é essa. Palmeiras é a melhor tabela, depois a do Flamengo, e a mais complicada, eu acho a tabela do Red Bull. Eu acho a tabela do Red Bull também bastante complicada, junto com a do Botafogo. Né? Grêmio tá no páreo, Grêmio acho que Corinthians e Atlético, jogos difíceis, né? Principalmente, né? Mas eu vejo isso, eu vejo, de acordo com a tabela, um favoritismo aí pro Palmeiras, porque você ter 3 jogos em casa, e o último aí contra um Cruzeiro que a gente não sabe como vai estar, acho que o Palmeiras tem uma certa vantagem. O Red Bull, se quiser ser campeão, hein? Como está o campeonato, é difícil você falar isso, porque, como o Pascoal falou, tem jogo que tu vai fora para arrumar um empate e ganha. Joga em casa achando que vai ganhar e perde. Então tá meio complicado, mas se a gente for por uma lógica, acho que o Palmeiras tem a melhor tabela. O Bragantino, para ser campeão, ele tem que bater logo Botafogo e Flamengo. Mas em compensação, se bate os dois, fica com moral onde, né? Então, mas eu estou dizendo, o jogo do Botafogo é em casa, lá no Navio Bichedi. E contra o Flamengo, aquele jogo adiado que o Flamengo fez questão de fazer no Maracanã. Sim. Que é para chegar nessa hora com capacidade de ganhar a partida diante do Bragantino. Então, eu acho que é para medir forças mesmo. Medir tensão entre eles. Todos têm jogos complicados. O Palmeiras tem esse jogo contra o Internacional, que eu acho um jogo complicado para o Palmeiras, porque o time do Palmeiras vem de uma derrota por 3-0 e me parece que foi uma derrota bem doída. Pelo que eu falei com os amigos lá, os caras sentiram bastante. Porque o Palmeiras, aquele negócio que o Djalminha falou, o Palmeiras esperava sair com pelo menos um empate contra o Flamengo. Até porque a rivalidade aí tomou logo, grande, né? Tomou logo uma tunda de 3. Aí o que aconteceu? O pessoal está tentando agora, como está todo mundo no mesmo patamar, essa derrota não foi suficiente para afastar o Palmeiras da possibilidade de título. Sim. O Palmeiras continua dependendo dele, mas depende de tropeço no Botafogo e agora está dependendo de uma mancadinha do Grêmio. Mas o Corinthians pode ajudar o Palmeiras? Nunca pense isso. O Internacional pode ajudar o Grêmio? Nunca pense isso. Então, mas aí facilita a vida, pela sua lógica, faz o jogo contra o Internacional menos duro, porque para o Internacional prejudicar o Grêmio... Não vai. O Grêmio não vai facilitar a vida do Palmeiras. Mas se tiver que endurecer para não deixar o Grêmio ser campeão, ele vai fazer. Sim. Então, mas é isso que eu tô falando. O contrário não se aplica, né? Não é que o Inter vai fazer corpo mole para o Palmeiras passar o Grêmio. Isso também não existe. É exatamente isso. E também tem uma coisa. O Palmeiras joga no sábado. O Corinthians joga no domingo. O Palmeiras joga 9 horas da noite no sábado. O Corinthians joga no domingo com o Grêmio. Isso, 4h. E aí você vai dizer assim, então a torcida do Palmeiras vai torcer. Não. A torcida do Palmeiras não vai torcer pro Corinthians. A torcida vai torcer pro Grêmio não ganhar. É diferente. Tem esses ingredientes no Campeonato Brasileiro. Fla-Flu. O Fluminense, com a faixa de campeão da Libertadores, vai entrar em campo. Perdeu do Flamengo. Você sabe como é que é? Eu não preciso falar. Os caras vão fazer até música. Ganhou a Libertadores, mas perdeu do Mengão. Não é isso que eles vão falar?
Ou não? Não, a rivalidade é enorme, ainda mais o então. Fluminense não quer que o Flamengo seja campeão no ano que ele conquista a primeira Libertadores. É simbólico, né? Então, você já imaginou o Fluminense campeão e o Flamengo passa em branco o ano? Olha, o Botafogo, Porque pensar tudo isso, né? o Botafogo só enfrenta um candidato ao título, que é o Bragantino. Sim. Os outros não disputam. O Grêmio, o Atlético, dependendo do que faça na próxima rodada, poderá ainda ser candidato. Claro que vai ser ao título, acho difícil. Depois do Corinthians, ele vai ao Mineirão pegar o Atlético. Este jogo é crucial para o Grêmio. Crucial. Esse aí que depois Goiás... O do Vasco Corinthians e o você Fluminense achou que o desanimado. Grêmio ganhou, é isso? Ah, eu acho que não. Agora domingo, eu acho. Ué, senão ele não vai disputar título. O Corinthians, do jeito que está jogando, o Grêmio em segundo lugar, porque podendo assumir a liderança, se ele for vacilar contra o Corinthians, vai ganhar de quem? O Grenal? É difícil. Então, Mas assim, a eu tabela acho do Grêmio é que vai. traiçoeira pela questão de fuga do Z4, né? Tem 2 lá. Em Goiás e Vasco e o Só- próprio Corinthians, né? Mas Goiás, daqui a 2 rodadas, já é a terceira, pode ser um Goiás já enfraquecido e já Pode. rebaixado. Pode. O Vasco ainda na briga, ou talvez o Vasco já mais tranquilo. Mas, enfim, é fora ou em casa o Grêmio, o Vasco? Eu não enxergo daqui. Aquele, Por quê? Tá muito É em pequeno casa. O ali. Djalminha tá mais perto da televisão casa? lá. O Pascoal enxerga também. Na casa do Um dia você vai chegar na minha idade, você vai ver uma agora coisa, sim, lá em Pascoal. casa. É? É. Então, na casa do Grêmio. Aí tudo bem. E aí joga o Fluminense fora. O Palmeiras. Não tem nenhum candidato ao título ali na briga com ele, né? Só tem a briga tem um já rebaixado e um que tá brigando para não Mas cair, aí que é o todos os jogos Cruzeiro. são difíceis, mas eu digo assim, cara que a gente vai falar, é uma final. Botafogo e Bragantino, é uma final. É, O mas Grêmio, o a Palmeiras final é é o com mais quem? tranquilo, né? O Grêmio, a final dele talvez seja com o Atlético. O Palmeiras, não tem final ali com ninguém. Tem que ganhar, ou não. O Bragantino. O Bragantino tem 2 finais. Tem o Botafogo para ter o Flamengo. É outra final para ele. Mas a tabela é danada, né? e o Porque de Flamengo? novo Flamengo e São Paulo na última rodada. É verdade. O Flamengo foi campeão brasileiro com aquele jogo do Corinthians, que terminou mais cedo, com um gol que o Edenilson fez com 20, o marcado impedimento, com o bico da chuteira do Edenilson impedimento, e o Flamengo comemorou no Morumbi com o Rogério Ceni como treinador, naquele empate. Foi empate aquele jogo Flamengo e São Paulo, no Morumbi, se não me falha a memória. Eu acho que foi. O Flamengo não venceu O esse Flamengo jogo. não venceu aquele jogo, acho que foi um empate aquele jogo. E aí, outra vez a tabela marca, na última rodada, Flamengo e São Paulo, repetindo aquela situação. Puxa, e o Botafogo na última rodada tem o Internacional. Já pensou se Botafogo e Grêmio estão disputando o título taco a taco? O Flamengo perdeu esse jogo por 2-1. Perdeu por que 2-1. O Internacional não Foi 1-1, venceu, foi. empatou. Eu lembrava que tinha um empate. Empatou. O empate foi do Internacional. O Edenilson, anularam o gol do Edenilson com o bico da Biquinho chuteira. da chuteira. Foi. O bico da E é chuteira. a final da Copa do Brasil, né? Se repetindo, São Paulo foi esse ano O a futebol final do tem, o futebol, a roda, é roda gigante, né? Roda tá sempre bate num pontinho ali. O que eu disse do Djalminha, eu concordo, e o Mauro também. O Palmeiras tem uma tabela factível. Factível. Precisa levantar o moral do time que teve uma queda. Esse jogo do Flamengo deu uma derrubada legal. Fala, Agora, Thiago. Pascoal, tem que ficar de olho também nas últimas rodadas de cada time, né? Porque o Flamengo enfrenta um São Paulo, que Palmeiras ou Bragantino estando na briga, Palmeiras principalmente pela rivalidade, aí não sei. Botafogo enfrenta o Inter, Grêmio estando na briga. Então, assim, eu acho que até nisso, esses dois times têm uma pequena vantagem, eu acho, por aí, né? Porque o último jogo, se depender do Grêmio estar na briga com o Inter, e o Inter não está disputando nada, né? Tem isso. Né? Diferente no caso desse jogo próximo do Corinthians, que o Corinthians está ali na briga para não cair. Então, né? por E o essa Inter lógica, não. pode incluir Assim, o Grêmio aí, que a o gente Grêmio sabe joga que com o ninguém Fluminense. Se o Flamengo estiver entrega na jogo, briga... mas... Exatamente, Flamengo estando na briga, pega um São Paulo, que o Palmeiras pode estar na briga. mas o Vasco também, E a o verdade Vasco é essa. Bragantino. É que O o São Vasco- Paulo prefere outra equipe do que o Palmeiras sendo campeão. Assim como o Inter igual, prefere outra equipe do que o Grêmio ser campeão. Isso é normal. O futebol é muito louco. Vai né? ignorando rivalidade Vai- local. pra você ver o negócio. Não. Aliás, as rivalidades locais é que engrandecem o Campeonato Brasileiro, passam a ser rivalidades nacionais. Como tem essa rivalidade nacional de Palmeiras e Flamengo, né? Como tem uma rivalidade nacional de Corinthians e Internacional. Sim. Uma rivalidade nacional. Então, as coisas vão se movimentando nesse sentido, né? Pelos acontecimentos em muitos campeonatos. Eu não tenho... Hoje, se você perguntar para mim quem vai ser campeão brasileiro,
Calma, a enquete não é quem vai ser campeão, é quem vai ser líder na próxima rodada. Você já quer falar quem vai ser campeão? Não, eu ia falar pra você que eu ia ficar devendo. Bom, eu ia falar, mano. Eu ia esperar mais umas 2 semanas. Eu ia pedir a sua autorização para ficar mais umas 2 semanas para escolher quem vai ser o campeão brasileiro. Quer mais 5 rodadas? Hã? Quer mais 5 rodadas? Não, porque tem 10 dias aí que o jogo vai ficar parado, né? Que não vai ter jogo, vai ter jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Tem 10 dias aí para isso. Tem Argentina, tem Colômbia e Argentina para o Brasil enfrentar. Bom, família zoeira, tá aí, né? Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui, ó. Luiz Castro, Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, 5 técnicos. Se faltou algum aí, eu não lembro agora. 5 técnicos em menos de um ano e o time sendo líder do Campeonato Brasileiro. Impressionante, realmente só tem coisa que acontece com o Botafogo. Falta a luz no estádio, o time tava empatando aí, mas tinha tudo para ganhar. O cara não ia jogar em grama sintética, foi para São Januário e fez 3 gols. Botafogo tinha 13 pontos, agora não tem mais nenhum de vantagem. Rapaz, ganha de 3-0, toma 4-3, ganha de 3-1, toma de 4-3. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas nada está perdido ainda. Apesar de eu não ter mais aquela esperança, aquela animação de título, Thiago Nunes vai chegar aí ao Botafogo logo depois do jogo contra o Bragantino. Deve ser anunciado nesse sábado ou domingo ainda. Mas assim, aquela coisa para buscar talvez mais... Enfim, é difícil falar o que vem para buscar, né? Nem para buscar o título com esse time desanimado. O time que bateu no peito falando que ia ganhar o título desanimou. Difícil. Mas enfim, agora realmente, que a matéria falou aí sobre... A SAF é um grupo que toma conta do Botafogo. E aí existe alguns dirigentes do Botafogo ali, por fora, meio que batendo cabeça com a SAF. Porque assim, se o cara for lá procurar o Cuca, a SAF não estava ciente. Talvez ele convenceria o Cuca, depois comunicaria a SAF e falaria, tem esse cara aqui, né? Vamos pegar ele. Mas a SAF não estava sabendo. Aí o Cuca rejeita o Botafogo. O Cuca vai tomar no cu. Desculpa aí se tem alguma criança vendo. Mas vai, mete pé. A viadagem também. Pô, vai lá pro Corinthians. Aí teve aquela pressão toda, a mulherada fez aquela baderna toda lá, porque aqui não, e ficou sem emprego. Aí quando também tem alguma oportunidade, não quer. Então, fica em casa. Esquece o Cuca no Botafogo, esquece esse cara no Botafogo, não merece. E aí a SAF vai lá e fala, a gente não entrou em contato com ninguém. Nossa missão ali é o Thiago Nunes. Enfim, é eles que contratam. Quem contrata é a SAF, quem paga é a SAF. Tem que ficar... Será que está acontecendo alguma coisa por trás dos bastidores que a gente... Rapaz, é verdade, sempre acontece alguma coisa por trás dos bastidores que a gente nunca sabe na hora. Exemplo, depois de quase uma semana que a gente ficou sabendo do pai do Tiquinho. E o Tiquinho mesmo assim tinha jogado o último jogo, aí a gente meteu mais no cara, o cara tomou o 3º cartão para não jogar contra o Grêmio, e a gente falando mal que a gente não sabia. Aí quando a gente vai sabendo, fica aquela peso na consciência. Será que tá acontecendo alguma coisa? Porque assim, quando o momento tá bom, todo mundo tá feliz, né? Aí a SAF, todo mundo bem. Aí quando começa a dar um negocinho ruim, todo mundo se vira um contra o outro ali dentro do Botafogo, é isso que tá acontecendo? Vai lembrar aquele Botafogo de alguns anos atrás? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tem gente grande aí por trás que é pra controlar essa situação aí, né, João Texto? Não controlar essa situação no Botafogo. O título tá quase perdido, mas ainda não tá perdido. Apesar de eu achar que se alguém ultrapassar o Botafogo não recupera mais a primeira colocação. Exemplo, hoje tem Palmeiras. O Palmeiras já ultrapassa o Botafogo, mas aí o Botafogo joga amanhã. Se o Botafogo vencer, ele volta à liderança. Eu tô falando questão assim, se alguém ultrapassar o Botafogo perder na próxima rodada, ele não volta mais à primeira colocação. A sequência do Botafogo ali é bem difícil. Pra mim é mais fácil a do Flamengo. Tem 4 jogos em casa para 6 jogos. Desculpa. É a mais fácil. Palmeiras razoável, Bragantino difícil. E do Botafogo também difícil. Família, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, galera, se você é novo aqui no canal, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adiciona o sininho, que toda vez que tem vídeo importante falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês, tá? Por hoje é só, qualquer novidade eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!